Conosco ao vivo, direto de Brasília, o secretário de Comunicação Institucional do Governo Federal, nosso amigo Maneco Hassen. Muito bom dia, Maneco. Tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Prazer estar contigo e mais uma vez na Rádio Acústica, com todos os teus ouvintes. É um orgulho enorme poder conversar com vocês. E agora, de bem longe, né? Aqui em Brasília, com esse novo desafio que eu assumi com muito orgulho, muito prazer aqui desde o dia 2 de janeiro. Pois é, ô Maneco, eu estava até dando um time aí para ti, porque para vocês é uma coisa muito nova, né? Toda uma estrutura governamental sendo montada. Eu disse, pô, mas que eu vou ligar para o Maneco para perguntar alguma coisa? Maneco, deixa ele se aquerenciar um pouquinho no ambiente, essas coisas todas. E, Maneco, é uma transferência de um estado, tu tá hoje meio de mudança em Brasília, quer dizer, tem toda uma questão da vida privada também tua que tem que ser reestruturada, né, Maneco? Não é fácil esses primeiros dias até se pegar o tom da coisa, né? Exatamente, Fábio. Tem a questão pessoal, mas antes disso, também a dificuldade de um início de governo que começa sem a transição, né? O governo passado, depois que perdeu a eleição, simplesmente abandonou qualquer possibilidade de diálogo e de transferência das informações básicas para quem está assumindo. Nós chegamos aqui dia 2 de janeiro, aqui no Palácio, eu até fui junto com outro colega aqui, o primeiro a chegar do nosso ministério. E tu chegar no lugar e não tem ninguém sequer para conversar, tu não sabe as informações básicas para iniciar o trabalho. Sim. E quando a gente estava na primeira semana ali, começando a se adaptar e organizar o básico que era necessário, acontece aqueles atos do dia 8, que obviamente, para além da questão de golpe à democracia e tudo aquilo que envolveu o dia 8, tem também uma questão interna aqui, Fábio, que é o próprio trabalho em si, né? Pois é. A gente já vinha com dificuldades, aí dia 8 acontece aquilo, a dificuldade fica ainda maior, e agora que nós estamos conseguindo, né, finalizar a organização da estrutura, montagem de equipe, nomeação de pessoas, etc., para poder tocar bem o trabalho. Quem manda um abraço para nós, está nos vendo ao vivo também, é o nosso colega Walter Santos, está lá em Porto Alegre vendo a nossa entrevista. Mas eu fiquei muito chateado aquilo, constrangedor, aquele negócio do dia 8 é uma coisa que o Brasil, infelizmente, não consegue com uma borracha apagar aquilo, né? E o teu colega aí, o Pimenta, o secretário Paulo Pimenta, em vídeo mostrou a situação como ficou as salas de trabalho. Isso é outro motivo também por que eu não te liguei, Maneco, assim, porque eu digo, pô, cara, estão iniciando o trabalho, quer dizer, é a oportunidade deles fazer o trabalho melhor possível dentro dos seus aspectos, né? E chega numa segunda-feira, num dia seguinte, aquilo tudo revirado, destruído. Eu digo, volta atrás 60, 90 dias, né? Porque teve que se realinhar tudo de novo. Bom, mas já se passou essa fase. Hoje fecha mais ou menos 30 dias do novo governo federal que assume. E você, juntamente com o Paulo Pimenta, nessa questão que eu achei muito legal, a valorização dos gaúchos nesse governo. Porque vocês ficaram numa posição, Maneco, de interlocução entre a presidência da República, os ministérios e as empresas públicas e toda a parte institucional desse governo, como será colocado para o público, para a imprensa, para a sociedade. E eu vejo isso aí com bastante complexidade. Como é que tu está vivendo esses dias sobre isso, hein? Tu tens razão, Fábio. O ministro Paulo Pimenta, ele é hoje o responsável por toda a comunicação do governo, e comunicação não é simplesmente a notícia, né? Ela engloba toda a estratégia do governo, todo o entrosamento entre os ministérios, né? E toda a linha que o governo vai seguir nesses 4 anos. É um despacho com o presidente, no mínimo, 1 por dia, todos os dias, 9 da manhã, reunião com o presidente para, né, estabelecer as metas do dia, sem contar as outras inúmeras vezes que isso é necessário, e toda a interlocução que nós temos aqui com os demais ministérios. Então é uma responsabilidade enorme, né? O nosso ministério é um dos únicos que fica dentro do Palácio do Planalto, de onde estou falando agora, né? Próximo aqui ao centro do gabinete do presidente. Então, ou seja, é um posto de extrema responsabilidade, como são todos os ministérios, mas este, por estar no centro do governo,
dá ao ministro Paulo Pimenta e a todos nós aqui uma responsabilidade redobrada para que a gente consiga, né, fazer aquilo que a população espera da gente e comunicar bem, mas mais do que comunicar, né, apresentar resultados, que é o que a população espera. Exatamente. Maneco, uma coisa que eu queria saber de vocês, porque é a primeira vez que eu falo com alguém direto ao governo do governo federal nessa área de Secretaria de Comunicação Institucional. Vocês também são responsáveis por receber o que está acontecendo, informações da imprensa, por exemplo. Vamos imaginar, o ministro tal disse uma coisa que foi uma coisa fora de contexto, e isso repercutiu. Essas informações é de vocês, a competência de vocês, receber isso e ver como daqui a pouco reagir o governo. Como é que funciona esse gabinete que atende aí a presidência da República, hein? É um exemplo do que acontece aqui todos os dias, Fábio, né? Sim. Citou um exemplo aí do que acontece aqui todos os dias. Isto é uma das tarefas que o Ministério aqui, nossa estrutura aqui tem que dar conta, né? A gente acaba sendo aqui o ponto de interlocução dos 37 ministérios, da imprensa de um modo geral, sim, da sociedade civil organizada, ou seja, todo mundo que quer dialogar com o governo no sentido institucional, acaba passando aqui pela gente. E também, Fábio, o que é, na nossa opinião, um ponto muito importante que ficou a desejar no governo passado, que é recuperar a credibilidade das informações governamentais. Sim. Aí o ouvinte vai dizer, mas como não? Vou dar um exemplo concreto, vacinação. Tá? O Brasil afundou nos números de vacinação nos últimos anos. Doenças que estavam já erradicadas começam a aparecer novamente. Né? Então faz muito tempo, por exemplo, que o governo não tem campanha de vacinação, para citar um exemplo que poderia dar vários aqui. Né? Então também é tarefa nossa, porque este tipo de ação impacta diretamente na vida das pessoas, na proteção à vida, e impacta também diretamente na economia, nos gastos do governo. Quanto mais doente, mais gasto. Ou seja, o trabalho aqui ele é complexo e a gente está fazendo todo o esforço para poder acelerar e dar conta dele o mais rápido possível. Tu vê um caso assim, ó, vacinação, por exemplo, da AIDS, a AIDS, por exemplo, né? Lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás, os governos faziam mídia importante para a questão do uso da camisinha e outras coisas. Quer dizer, isso se parou, eu acho que deve fazer uns 10, 12, 15 anos que não se fala mais nisso. E aí tu fala com os médicos, Maneco, aqui, que a gente tem muito médico participando do programa. Pô, tá aparecendo tuberculose, tá aparecendo gonorreia, tá aparecendo não sei o quê. Eu digo, pô, mas a saúde pública não é só a Covid, né? Tem outras tantas coisas que passam, mas muitas vezes essa percepção que vocês têm nesse órgão que tem que ter sensibilidade, né? Para dizer, olha aqui, tá acontecendo tal coisa, por que o Estado tal... Quer dizer, temos que chamar o ministro da Saúde, vamos ter que trabalhar a campanha de... AIDS de novo, né? Camisinha no carnaval. Eu estou dando um exemplo. As outras coisas também sobre educação, sobre trabalhos que o governo faz, que muitas vezes não é repercutido, Maneco. Essa semana nós tivemos aqui, Maneco, na sexta-feira, o ministro Renan Filho esteve aqui em Camaquã, veio a Camaquã, inclusive, né? Nós fizemos a entrevista com ele, com o governador em exercício, o Gabriel Souza. Olha, uma coisa super legal, super interessante. Pô, ele veio ver o trecho, conversou com os funcionários, né? Eu acho que é importante essa presença dos ministros também circulando. Eu sei que daqui a pouco é um dia de serviço que eles daqui a pouco poderiam estar aí com o presidente. Mas, olha, para a população, para a obra andar, já liberaram, sabe que liberaram uma coisa interessante aqui, nem foi anunciado pelo governo, mas autorizaram, por exemplo, interligar a nossa 116 na RS 350 que vai para Dom Feliciano Chuvisca. E foi nesse momento, quer dizer, no sábado a obra já estava iniciando, então tem coisas legais que pode e deveriam ser conversadas, né? Tu tem toda a razão. Fábio, né? O ministro esteve aí no Rio Grande do Sul semana passada, já fez anúncio de obras, o que é fundamental. Muito bom. Logo em seguida teremos vários anúncios para o Rio Grande do Sul, inclusive esse também é um papel que eu e o ministro Paulo Pimenta temos aqui também, né, de ser embaixadores do Rio Grande do Sul, de poder auxiliar, receber aqui os nossos prefeitos, né, as nossas entidades do Rio Grande do Sul,
para também ajudar no encaminhamento dos pleitos aqui no Palácio, né? E isso é fundamental. Há essa expectativa enorme também da população de ter obras, de ter serviços melhorados nesses próximos 4 anos, até porque é um compromisso, né, do presidente Lula, né? Então, portanto, o trabalho é enorme. Né? Tem uma outra realidade que vocês enfrentam aí também, e que nós temos o dever de trabalhar aqui, que são as fake news, as informações falsas, né? Que influenciam diretamente também na vida das pessoas. Vocês da imprensa cumprem um papel fundamental nisso, mas a gente sabe que com essa pulverização também das redes sociais, infelizmente, a informação inverídica, ela se tornou comum. Eu vou pedir, até no grupo de amigos do Maneco, o pessoal manda matéria que a gente tem que daqui a pouco pedir, fulano, dá uma olhada na fonte que estão te mandando. É uma coisa complicada, vou dizer assim, tem muita gente que só lê o título e toca a ficha pra frente, né, Maneco? E aí, aquilo parece que é uma verdade e tu tem que estar dizendo pro cara, tia, não vai por aí porque esse caminho tá errado. E isso aí chega na grande mídia, né? Se tu não fizer uma fiscalização, não, uma conferência do que está acontecendo, tu acaba repassando coisas que não dá certo. Como é que tá tendo o teu horário aí, Maneco, assim? Eu tô vendo que tu tá com gente na sala, é bastante puxado aí esse serviço teu, hein? Fábio, desde que eu cheguei aqui no dia 2, eu nunca iniciei depois das 8, é sempre antes das 8, 7h15, 7h30, né, eu normalmente chego, e não tem hora para sair. Eu devo ter saído 1 ou 2 dias antes das 10, e esses dias que saí antes das 10 foi para acompanhar o ministro em alguma reunião externa. Então, enfim, mas isso é normal. Eu na prefeitura já era assim também, né, chegar cedo e não ter hora para acabar. Eu em Taquari, o pessoal, os guardas lá da prefeitura, né, no início estranharam, depois se acostumaram, porque eu trabalhava, Fábio, praticamente todo domingo à noite. Eu ia para o gabinete domingo de noite, porque era organizava a semana, né? Organizar a semana, é isso aí. Estava quietinho lá, não tinha ninguém na volta e tal, né? Eu vi que tu recebeu... aqui é muito pior, porque também é um ambiente que a gente está se adaptando, né, Fábio? Eu também estou aprendendo aqui, né? Então tem que estar no dia a dia, dedicar tempo para a gente depois né, aprender os atalhos e poder qualificar a prestação de serviço. Ô Maneco, nessa tua experiência política, agora tu está num outro cargo, assim, tudo inicia turbulento. Hoje tem eleição da mesa diretora do Congresso, aí do Senado e da Câmara Federal. Agora há pouco a nossa repórter de Brasília, que agora a Acústica FM está em Brasília, está lá no Salão Verde acompanhando o que está acontecendo as posses e daqui a pouco a eleição. Como é que tem isso, como é que as eleições da casa passam por dentro do governo? Como é que vocês percebem e como é que vocês agem com isso aí? Porque às vezes é bom se manifestar a favor, às vezes é bom ficar quieto. Como é que vocês estão percebendo tudo isso acontecendo na eleição, hein? Pois é, Fábio, também isso é para mim especialmente, uma novidade, né? Tem que aprender aqui, porque tudo aquilo que vocês noticiam, que a imprensa noticia, e que é manchete nos jornais do país todos os dias, acaba acontecendo aqui no dia a dia da gente. Tá? E a eleição do Congresso não é diferente, porque por mais que os poderes sejam independentes, a gente sabe que, enfim, a base do governo se movimenta, né, para eleger os seus, e a oposição se movimenta para eleger os seus também, e é absolutamente correto isso, né? Então, o que nós estamos preparados aqui no governo, a gente sabe que a partir de segunda-feira que vem, com a posse dos novos presidentes da Câmara, do Senado, com a volta do parlamento, né, que estava em recesso agora no mês de janeiro, mas o parlamento voltando, aquilo que já era corrido para nós aqui no dia a dia vai ficar ainda muito mais. O movimento mais Brasília, né? Há mais tarefas a serem cumpridas, a oposição faz, né, o combate crítico, a situação quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, e a gente aqui tem que ficar, né, nesse meio para poder equilibrar isso tudo e atingir aquilo que as pessoas esperam da gente. Maneco, então, é um desafio novo, para mim especialmente, né? E para o ministro Paulo Pimenta também, porque ele estava no Congresso, mas como ministro é a primeira vez que ele assume, e a gente espera poder corresponder à altura. Maneco Hassen, o presidente Lula está dizendo várias vezes isso, que é determinação dele de que ministros e secretários e presidentes de empresa recebam os políticos, não interessa a cor partidária. Ele quer um governo que dialogue com a situação e com a oposição.
Esta é uma sensibilidade que tu está percebendo que isso terá que ocorrer no governo? É importante que aconteça isso? Sem dúvida, Fábio. Primeiro, o presidente Lula sempre foi assim, né? Desde quando ele iniciou lá no sindicato, ele sempre foi uma pessoa de muito diálogo, que sabe negociar, que sabe sentar na mesa com todo tipo de pessoa ou de entidade, né? E ainda mais agora que nós vivemos uma eleição muito acirrada, a troca de governo foi muito ruim democraticamente, o que acabou, inclusive, culminando com aquele ato no dia 8. Então, mais do que nunca, é preciso que a gente estabeleça o diálogo como uma prioridade. O que não significa, né, todo mundo concordar com o governo, de forma nenhuma. A orientação dele é que a gente escute todo mundo, que a gente converse com todo mundo, receba as pessoas, políticos ou não, né, justamente para poder fazer essa troca de informações, estabelecer esse diálogo, que é importante na construção do país. A gente precisa, né, que o país se una, que a gente se concentre em melhorar a vida das pessoas, gerar emprego de volta, distribuir renda, enfim, né, fazer a política pública que tem que ser feita. Também, que não tem que ser feita a disputa política democrática correta, né? Sim. E a gente isolar essas pessoas que pregam golpe, que querem o quanto pior, melhor. Não há espaço mais para isso, né? Não. Então eu acho que o momento agora, independentemente de quem, né, os nossos ouvintes aí votaram, é a gente torcer para dar certo. E dar certo significa melhorar a vida de todo mundo. Exatamente. E nós aqui, por exemplo, Camaquã, nossa região, né, Maneco, sabe que nós estamos aí nessa tal da 116 e agora 290. É importante que o governo acerte o passo, por exemplo, para nos atender na rodovia. Tem coisas, agora tem a questão da hidrovia, nossa Lagoa dos Patos, né? Tem o trem, que é uma coisa que a gente vai procurar saber como é que vai ser os passos daqui para frente, né? Tem coisas que tem que acontecer e acontece para Camaquã, acontece para todo mundo, é importante isso. Ô Maneco, eu sei que a tua agenda aí é apertada, tu conseguiu praticamente 30 minutos para mim aqui, mas agradecer de coração, assim, o teu carinho, que tu sempre nos atendeu, desejar, assim, também que tu tenha muito êxito, sucesso, que tu consiga colher coisas positivas para ti como pessoa, né, como amadurecer nesse processo que tu vai vivenciar aí. Isso aí vai ser um desafio tremendo para ti, pro Pimenta aí, e que a gente possa conversar várias vezes, de interlocução, de coisas, que a gente possa servir também de um elo de informação entre a nossa região e vocês aí, tá bem, Pimenta? Ô Maneco. Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez aí a possibilidade de participar aqui junto com vocês e a parceria que vocês sempre tiveram aqui junto com a gente. E, obviamente, estou sempre à tua disposição aqui para falar aí contigo, com teus ouvintes. Vou aguardar vocês aqui também, vou, né, com uma certeza. visita aqui em Brasília. E, obviamente, assim que a gente for ao Estado, né, tanto eu quanto o ministro Paulo Pimenta, a gente combinar aí de estar juntos aí no estúdio, seja no estúdio de Camaquã, no estúdio lá de Porto Alegre, para a gente poder conversar mais uma vez aí com todos vocês. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, sucesso para ti, Manecão.